7. O grito no quarto. Uma mãe decidiu instalar uma câmera de segurança no quarto da filha depois de perceber que algo estranho estava acontecendo. Segundo ela, a menina começou a agir de um jeito diferente. Dizia o tempo todo que tinha medo de ficar sozinha no quarto e, com frequência, ficava encarando um dos cantos do cômodo com uma expressão de puro pavor. Mas o que realmente deixou a mãe preocupada foi quando a filha passou a sair correndo do quarto desesperada, dizendo que tinha ouvido um grito assustador vindo lá de dentro. Foi então que ela resolveu conferir as imagens gravadas pela câmera de segurança, e o que encontrou a deixou completamente em choque. De repente, um grito muito alto ecoa dentro do quarto. Na mesma hora, a menina se assusta e sai correndo. O som lembra o grito de uma mulher e, pelo jeito que a criança reage, parece ter vindo exatamente da direção onde a câmera estava instalada. Ela chega a olhar diretamente para ela no instante em que o barulho acontece. Depois de assistir à gravação, a mãe disse que ficou ainda mais preocupada, porque até hoje não conseguiu descobrir o que realmente causou aquele som. Muita gente acredita que o quarto possa estar sendo palco de algum fenômeno paranormal. E você acha que existe uma explicação para esse grito, ou teria algo muito mais estranho acontecendo naquele quarto? 6. A voz ao fundo. O próximo caso envolve uma mãe sul-americana chamada Sammy e seus filhos gêmeos. Era apenas mais um momento comum em família. Sammy estava gravando as crianças brincando pela casa. Os dois corriam de um lado para o outro, riam e se divertiam normalmente. Até que, em determinado momento, os gêmeos entram em outro cômodo da casa, ainda brincando. E foi exatamente nesse instante que algo aconteceu. O que passou? ¿Quién está en el cuarto? Misturado aos sons das crianças, parece ser possível ouvir outra coisa. Uma voz. Ela é baixa, mas clara o suficiente para chamar a atenção de quem assiste. O detalhe mais estranho é que Sammy afirmou que não ouviu absolutamente nada enquanto fazia a gravação. Ela estava totalmente concentrada nos filhos. Foi apenas quando resolveu assistir ao vídeo mais tarde que percebeu aquele som. E depois de notar a voz pela primeira vez, ela disse que não conseguiu mais deixar de ouvi-la. Intrigada com a gravação, Sammy publicou o vídeo nas redes sociais. Após o vídeo viralizar, ela publicou uma atualização sobre o ocorrido. A ver, para los que me están diciendo que es mentira y que yo lo estoy inventando y que no sé qué, no fui yo. Y luego me expresé mal en poner la redacción de grabé sin querer. O sea, no es que haya grabado sin querer. Me preguntaron por mis niños, yo les mando video y me dicen me preguntan que con quién estoy, les digo que sola, acababa de llegar con ellos a la casa. Por eso estaba el foco apagado, perdón, y la tele también. No tengo Alexa, para los que me dicen que es una Alexa, no tengo Alexa. También otra cosa, yo no escuché esa voz hasta que yo vi el video porque me lo dicen y ya escucho. No se parece a la voz de mi hijo, por eso subí el video, porque no se parece. O sea, yo conozco a mis hijos, no se le parece. Para mí se escucha una voz de mujer. Y otra cosa es que, pues ellos no hablan todavía, tienen 2 años, o sea, no hablan así tan corrido como se escucha en el video. No pronuncian bien las palabras aún. Y en el video se aprecia donde dicen nona, nona, nona. O sea... Mesmo depois de analisar a gravação e tentar encontrar uma explicação, ela disse que nunca conseguiu descobrir a origem daquela voz. Até hoje, o vídeo continua dividindo opiniões. Para alguns, foi apenas uma coincidência causada pelos sons do ambiente. Para outros, há algo naquela gravação que continua difícil de explicar. 5. O amigo no quarto. Uma mãe chamada Léo Lourdes começou a desconfiar que tinha algo estranho acontecendo com a filha.
Logo depois que elas se mudaram para uma casa nova, a menina começou a falar com um amigo imaginário. Até aí, poderia ser algo normal, mas tinha alguma coisa diferente. Não parecia só imaginação de criança. A forma como ela interagia, como respondia, tudo parecia real demais. Hey, so we are just moving in. It's such a mess. I'm sorry, but we're moving into this old house. And my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. Obviously, it's an imaginary friend, but it's been weirding me out. And I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down and I'm just gonna let it run and we'll see. I just want to see what's going on, you know? I know you understand this, right? I'm not crazy. Okay, well, we'll see what happens. Então, ela decidiu colocar uma câmera no quarto da filha e deixar gravando. A ideia era ver o que acontecia quando ninguém estivesse por perto. Nos primeiros dias, tudo tranquilo, mas em uma noite depois do jantar, a menina entra no quarto para brincar, como sempre fazia. E dessa vez, algo acontece. Hey guys, this is what the camera picked up, captured, whatever, a couple nights ago. And I'm freaked out. I really don't know what to make of this. It looks beautiful and funny. What he was doing? Do you want to play? Do you want to? Do you want to sleep? Come on, please. A gravação mostra a porta do quarto se abrindo sozinha, sem ninguém encostar. A menina, confusa, para por um momento e então sai do quarto devagar, como se aquilo fosse estranho até para ela. E junto com isso, dá para ouvir um som baixo, contínuo, quase como um tipo de vibração ou um ronco vindo de fundo, como se estivesse ligado ao que abriu a porta. Depois de ver a gravação, a mãe fica claramente abalada. Sem entender o que exatamente aconteceu, ela começa a questionar se aquele amigo imaginário da filha era realmente só imaginação, ou se, de alguma forma, tinha algo ali interagindo com ela. E até hoje, ela nunca encontrou uma explicação concreta para aquela noite, o que levanta uma dúvida desconfortável: até que ponto crianças realmente inventam essas coisas, e quando elas estão vendo algo que a gente não consegue. 4. O Homem Fantasma. O próximo caso aconteceu na casa de uma mulher que já vinha relatando acontecimentos estranhos há algum tempo. Segundo ela, objetos pareciam mudar de lugar sozinhos e pequenos eventos sem explicação começaram a acontecer com frequência. Mas ela só passou a levar tudo mais a sério depois que a câmera de segurança registrou uma cena envolvendo o filho pequeno.
Naquele dia, o menino tinha acabado de acordar da soneca e estava sozinho no quarto. Foi então que começou a conversar com alguém, que simplesmente não aparecia na gravação. Talk to me. Yeah. Sticky M. Talk. You don't talk to me. Sticky M. On a bed. Talk. Are you fooling? You would talk. Huh? I'm going to talk to you. This is you. I got home. Yes. I'm ready to see you home. Then listen to me. You want to listen to me, but you want to listen to me. You want to listen. You listen, boy. You want to listen. Stop the boy. You want to listen? You want to look and sit for you. You want to freak out? For you. Wait, ghost man. Ghost man, ghost man. Ghost man, you say yes. Your eyes stupid. We don't like you anywhere. But you are stuck up those eyes and you got eyes. You want to talk to me, ghost? Uh-huh. You want to talk? You want to talk, ghost? You want to talk to me? You want my eyes open? Okay. When you stolen ghost, I'm going to talk to you after you go to bed. So clearly so I can see you. Tell you pants. What? After you when listen to me, after you ghost out and be okay. I'm gonna beat you up. Cause if you don't be quiet now. Okay. Don't be quiet. Don't be quiet! Durante a gravação, a criança fala várias vezes com o que chama de homem fantasma. Em alguns momentos, ele parece responder como se estivesse realmente ouvindo alguém. Depois, chega até a dizer que vai brigar com o tal homem fantasma, caso ele não fique quieto. A mãe escuta a conversa de outro cômodo e pergunta com quem o filho está falando. A resposta dela acabou chamando ainda mais atenção. Segundo o menino, era uma figura escura, com olhos muito grandes. Depois de rever as imagens, a mãe passou a acreditar que a conversa poderia ter alguma ligação com os acontecimentos estranhos que já vinham ocorrendo dentro da casa. The lady said she don't want peas. I Here don't are want some broccoli. tater tots. I had this. Como acontece em muitos casos parecidos, algumas pessoas acreditam que crianças pequenas conseguem perceber coisas que os adultos não enxergam. Outros defendem que tudo pode ter sido apenas fruto da imaginação infantil. Mas a descrição feita pelo menino e a naturalidade com que ele conversa com alguém invisível continuam deixando muita gente intrigada. E você acredita que ele estava apenas imaginando um amigo invisível? Ou será que realmente havia alguém naquele quarto? 3. O homem na janela. O próximo caso mostra uma situação bem incomum. Ao contrário da maioria das crianças que costumam ter dificuldade para explicar esse tipo de experiência, esse menino parecia descrever com bastante convicção o que dizia estar vendo. Segundo os pais, tudo aconteceu no começo da noite.
O garoto, chamado Rowan, brincava do lado de fora da casa quando, de repente, olhou para uma das janelas e disse que havia um homem lá dentro. So, our son Rowan, he's not even 2 years old yet, but we were out in the backyard playing, and he looked in the window, and he said he saw a man. Okay, here, I'll show you where it was. Okay, they were playing right here in the pool, and it was about 8 o'clock at night. So it was starting to get dark, but it was still a little bit light out. And right there in that room, that's where Rowan said that he saw a man inside there, and he sat in the pool right here, and he sat there staring up, and he said, "That's a man." And he kept looking in there and said, "There's a man in there." So anyway, he saw the man in the window, and then when we went in, he looked into the dining room where that window goes into, and he was staring, like really staring and like analyzing some invisible thing, like really like just looking at it a lot. And he said there was a man there wearing black pants, a red shirt, and having big black hair, and he said there was a man in there and that he looked like an airplane, and he kept saying he looks like an airplane, and I guess that means he was like flying or doing this or something, because he kept saying he looked like an airplane. Depois disso, durante uma conversa, Rowan começa a descrever a figura que dizia estar vendo. Enquanto os pais tentam entender o que está acontecendo, o menino faz comentários que acabaram chamando bastante atenção. Well, do you have anything else to add? Batman. 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 He apparently sees a man in there. That's a Batman. That's a big man? That's a there's The man did that? there's Why did he do that? there's He was? What did he look like? What does the man look like? What does he look like right now? Look at him and tell me what he looks is like. he a brown man? Did you say he was brown? With big hair? Is he there? What's he look like? He's an airplane. He He always says that. He looks like an airplane. Why? Does he fly? Rowan, does he fly around like that? Does he fly? Like that. He flies like an airplane? He flies like a big airplane. He does? Do you see You him should have there? seen him though when he snapped and started talking about all this stuff before it was on tape. Why don't we get And like into that? stared right up for a long time. I know, because the man came back. It's a brown one. He's what? He's the brown one. He's brown. He's not the brown one? There's another man. He's a black man. He's a black man. As an airplane with a sound. Yeah, well, we hear an airplane outside right now. That's a loud airplane. Yeah, I don't care about the airplane. I care about the man. Okay, he's a black man, right? What's he doing? What's the man doing in there? What's the man doing in there? I don't know. I can't see him. Can you see him? What's the man doing
He's Batman. Bitches and that. Baby kitty's eating that. Baby kitty's in there eating his cat food. Baby kitty can't see the... No dia seguinte, enquanto comentavam sobre o ocorrido, os pais perceberam um detalhe que nunca tinham notado antes. Ao retirar uma planta que ficava apoiada sobre um suporte de madeira, descobriram que o objeto era, na verdade, uma escultura artesanal africana feita em Gana. Hi, I just wanted to say that this is the next day after Rowan's been telling us about that ghost that he saw, and we just realized he's been telling us a black man, or he calls him a brown man, was in here with big hair, with big black hair, and he was in this room with the furniture in there is like from the 1800s, so we thought maybe there's a ghost connected to the furniture or something. But if it's a black man, we were wondering why was a black man in that room, and we didn't know, but we were looking around and we found out that this piece of little furniture, this thing my mom gave us, and we found it in the corner. It's a unity carving. It's called a unity carving. It's called a unity carving. See? And it's carved from one piece of wood, and look at this that we found on it, and we didn't even know. But speaking of a black, Handcrafted. Ghana is in Africa, so handcrafted probably by black people. So this is, and we looked up, it's made from all one piece of wood. It's like this artistic thing that, it's like hard to make or whatever, and they probably get paid very little, which is why they're able to resell these for fairly cheap in the United States. But we think maybe the person who crafted it was the ghost or something, or connected to this. The person connected to this thing was the ghost. Okay, so we just thought I'd add that tidbit in. Okay. Depois de pesquisar sobre a peça, eles passaram a acreditar que talvez pudesse existir alguma ligação entre a figura descrita pelo menino e aquele objeto, pois, segundo os pais, uma possibilidade seria a de que algum espírito estivesse de alguma forma associado à escultura. É claro que não existe qualquer evidência de que isso realmente aconteça, mas essa coincidência acabou alimentando ainda mais as teorias em torno do caso. Até hoje ninguém sabe ao certo o que Rowan viu naquele dia. Pode ter sido apenas a imaginação de uma criança, ou algo que somente ele acreditava conseguir enxergar. E você, qual dessas explicações faz mais sentido para esse caso? 2. O menino e a parede. O próximo vídeo foi gravado por um homem chamado James Parr. Ele estava filmando o sobrinho pequeno dentro de casa quando percebeu que o menino não parava de olhar para uma parede. No início, aquilo parecia apenas uma brincadeira, mas conforme a gravação continua, o comportamento da criança começa a chamar atenção. Come on, admit it, we got you something. Please. Fright depends on an element of surprise. The simple fact is, because I'm much smarter than you and able to anticipate your actions, it is highly unlikely that you two rubes could ever surprise me. He's probably right. You can't beat him. He's just too smart. Gentlemen. I had P.S. fans. Hang on. Looks like everyone's a winner. Watch out, Sheldon. This game is prosperous and good. Droll. Not as droll as a grown man passed out in a puddle of his own urine. Yeah, well, that's pretty droll. But I can't have ammonia. O garoto fica encarando o mesmo ponto da parede o tempo todo. Em alguns momentos, ele grita, sorri e parece animado. Em outros, dá alguns passos para trás, como se algo muito próximo tivesse assustado ele. É difícil saber exatamente o que estava passando pela cabeça da criança.
As reações misturam curiosidade, empolgação e um certo medo, o que acabou deixando muita gente intrigada. É possível que o menino estivesse apenas brincando com a própria sombra, com algum reflexo de luz, ou simplesmente usando a imaginação. Mas o fato de ele permanecer tão focado em uma parede completamente vazia continua levantando dúvidas. E você acha que era só uma brincadeira de criança? Ou será que ele estava reagindo a algo que ninguém mais conseguia ver? Número 1. A menina na escada. Uma família que mora em Liverpool, no Reino Unido, começou a passar por algo bem estranho dentro de casa. Tudo começou com algo pequeno, quase fácil de ignorar. A mãe, Beth, percebe a filha de apenas 3 anos, parada na base de uma escada escura e acenando, como se tivesse alguém ali em cima. Só que não tinha ninguém. Ela pergunta com quem a menina está falando, e a resposta já muda o clima na hora. Can you tell Mummy who you were waving to? No, Why? because I don't know who it is. Okay, well, what did they look like? No, I was nothing. Why won't you tell Mummy who it was? I don't know. Please tell me. But it's nobody. But you did wave to somebody, didn't you? And I'm going to see who it is upstairs. No, don't go up. Just tell Mummy who it was. A girl. It was a girl. Yeah. And what did they look like? It looks like me. It just looks like me. Was she young? Yeah. Is she your friend? No. She's not your friend now. No. Is she not very nice? No. Is she mean? Yeah. When you wave at her and blow her a kiss, does she wave back and blow kisses back? No. No. What does she do when What you does blow she kiss? do? She just bites me. Isso já seria suficiente para deixar qualquer pai em alerta, mas poucos dias depois, acontece outra coisa. So a lot of you here will remember my infamous haunted staircase and the... Oh my gosh. Sorry, I was just about to talk to you guys about something and I feel like I shouldn't delete this because... Right, what I was going to say was a lot of you will remember my stairs because there was a lot of spiritual activity in this house. And my 4-year-old daughter, for those of you who have not followed my story, she was 3 at the time, was chatting to someone on the stairs. I'm sorry. This was a cut on my nose from a few days ago that had healed and it suddenly opened up and started bleeding the second that I started doing this video. Beth está gravando um vídeo, justamente falando sobre esses acontecimentos. E no meio da gravação, um corte antigo no nariz dela, que já estava cicatrizado, simplesmente se abre e começa a sangrar, exatamente no momento em que ela fala sobre o que está acontecendo na casa. Para ela, aquilo já não parece coincidência, parece que algo está ouvindo. Depois disso, ela começa a investigar o histórico do lugar, tenta descobrir se alguém morreu ali, se tem alguma explicação. A história viraliza e chama a atenção de uma equipe paranormal. Eles vão até a casa para tentar entender o que está acontecendo. Durante a investigação, um brinquedo sensível a movimento é colocado no chão. A ideia é simples. Se algo passar perto, ele reage. A equipe então vai até a escada, o mesmo lugar onde a menina dizia ver a outra. E aí, um barulho forte ecoa lá em cima. Stand at the top of the stairs, we'll take your photograph. Was there a knock up there? Yeah, it was. Okay, I'm going to come up. Brian. Right. Whoa. Absolutely whoa. What's happened? Schleimer's moved. Quando vão verificar, o brinquedo que estava no chão se move sozinho, sem ninguém tocar. Depois disso, a casa passou por um tipo de limpeza espiritual. E, segundo a família, tudo ficou em silêncio novamente. Mas fica a dúvida. Será que aquilo realmente foi embora? Ou só parou de se mostrar? E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses casos mais chamou a sua atenção? Você acredita que existe uma explicação para o que essas crianças disseram ter visto? Ou acha que pode haver algo além? Conta pra gente aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.